Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos e eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu quero falar sobre esse assunto, crimes da religião. Mas antes de eu entrar nesse assunto, quero fazer uma reflexão sobre esse assunto que eu gostaria que você pensasse. Eu não estou aqui para disseminar nenhum tipo de ódio, preconceito, contra, o sistema religioso, mas que você venha a pensar, refletir em tudo o que eu vou falar aqui. Lógico, é um canal de opinião, eu expresso a minha opinião e gostaria que você ficasse à vontade para você expressar nos comentários desse vídeo a sua opinião. Antes, você que não é inscrito nesse canal, eu te peço, se inscreva nesse canal, ative as suas notificações, dando aquela badalada gostosa no sino, dá o like no vídeo, se possível, e comente. Fique à vontade. Então vamos lá. Os crimes da religião. É é notório, é exposto nos livros da história, ao longo dos anos, dos séculos, até dos milênios, a forma com que a religião comete os seus crimes. Isso, de anos e anos de história, quando você vê os escritos bíblicos, quando você estuda a história paralela aos textos bíblicos, você vê sempre excessos da religião. Excessos esses que chega a se transformar em crimes que ao longo dos anos foram passando um pano por cima, foi deixando de lado. Você vê aí, vamos falar dos próprios judeus que cometeram barbaridades, atrocidades com outros povos em nome da sua fé. Você vê os judeus sendo massacrados, exterminados pelos romanos. Você vê também ali a igreja primitiva sendo perseguida, torturada, sendo totalmente quase que dizimada pelos romanos e pelos judaizantes. E a história vai contando ali as fases, do começo do cristianismo, falar da Igreja Católica, e chegamos aos dias de hoje. O que que aconteceu nesse período? Lógico que as leis, elas foram feitas, começaram a ser criadas leis para barrar os abusos religiosos causados pelas religiões, por essa fé louca, desenfreada de seguidores fanáticos. O fanatismo religioso leva a líderes que, na minha opinião, são verdadeiros narcisistas. A maior parte deles não se salva quase que nenhum. Marque isso, quase que nenhum. Porque quando você estuda a característica desses grandes líderes, principalmente os líderes religiosos, a maior parte deles, principalmente os que entram na história, você vê o perfil deles, são perfil de narcisistas, verdadeiros até psicopatas, que eles cometem os crimes deles com suas bases bíblicas, teológicas, suas bases loucas de fé, e dizimam pessoas. As leis hoje não permite certas barbaridades, certas atrocidades, como, eh, sabe, o que fizeram com Hitler, fez com os judeus e outros, e outros, e outros, eh eh, psicopatas, vamos dizer assim, em nome de uma fé, de uma religião, em nome de um povo, de uma crença, em nome de um território. Então as leis hoje, elas estão aí para brecar esse tipo de abuso.
Mas o que que acontece? O que que se passa ainda nos dias de hoje? As religiões, principalmente as evangélicas, que hoje é uma das religiões que mais se prolifera aqui no Ocidente, as, as religiões, as ditas denominações eh, evangélicas, elas continuam cometendo os seus crimes. E os crimes hoje mudaram, lógico que câmeras, os holofotes, os jornais, os programas de TV, os canais de YouTube, eles expõem a hipocrisia religiosa desses líderes e o fanatismo dos fiéis. Com o passar dos anos, o sistema religioso ele foi mudando a forma de cometer os seus crimes e as suas atrocidades. Hoje eles usam da manipulação, da persuasão, do medo, eles usam, assim, eles se colocam na condição de Deus, de autoridade espiritual, que Deus ordenou a eles, Deus mandou eles, Deus deu toda a autoridade para eles, para julgar e subjugar pessoas. E é aí que está todo o perigo, todo o problema dos crimes da religião, que hoje, na minha opinião, o mais comum é cobranças de dízimos, cobranças de sacrifícios, cobranças de ofertas. E você pergunta para mim: "Ricardo, aonde há crime nisso?" Há crime sim. Quase todos os líderes, hoje, quando eles vão abrir as suas igrejas, chamadas igrejas, as suas denominações, eles procuram um órgão público, um órgão do governo, um cartório, algo que se regulamenta, que se registra essas denominações. E eles chegando lá, eles já falam: "Eu quero abrir uma igreja, é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos." E aí já começa o primeiro crime, porque geralmente, quase que 100% deles, a intenção é sim ganhar dinheiro. Eles usam de artifícios que não, essa instituição aqui é para pregar o evangelho, essa instituição religiosa é para ajudar as pessoas. Mas quando as pessoas vão procurar esses homens, já com o CNPJ ungido, pronto, com toda a sua documentação, eles esquecem, ou já não era essa a intenção de usar sem fins lucrativos. E eles esquecem, começa a exigir, fazer as cobranças dos dízimos, que você precisa dar o dízimo para você chegar a Deus, você precisa dar o dízimo para você ir para o céu, você precisa dar o dízimo, senão você vai para o inferno, você tem que dar o teu tudo, você tem que dar aí o teu sacrifício. Eu fiz um vídeo aqui poucos dias atrás, reagindo, eu participei de uma live também no canal do Davi Vieira, e fiz um vídeo aqui expondo aqui o Edir Macedo e o seu apartamento milionário aqui nos Estados Unidos, de mais de 70 milhões de reais. Veja bem, pessoas da sua instituição que muitas das vezes têm pouco, ganham pouco e acreditam nessas pregações criminosas, que se ela dá tudo no chamado altar, nesses templos dessas instituições, se a pessoa dá tudo, ela vai receber o tudo de Deus. E na prática, isso é uma mentira, isso é um golpe, isso é um estelionato, e sabemos que isso é um crime. Então eles usam desse subterfúgio de abrir uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, e eles não fazem isso, eles já estão mentindo, eles já estão cometendo um crime de enganar o sistema,
o sistema do governo, o sistema governamental, a autoridade que está ali no cartório, aquele escrivão do cartório, o que seja, ele já cometeu um crime de estar enganando aquelas pessoas ali. O próximo passo é conseguir contas bancárias. E como que eles vão usar essas contas bancárias em seus favor? As pessoas depositam dízimos, ofertas, sacrifícios nas chamadas campanhas e no dia a dia dessas instituições. As pessoas põem o dinheiro lá, nessas contas, né, nesses CNPJs, essas contas bancárias com o CNPJ, e eles dão um jeito de pegar esse dinheiro e transferir para suas contas pessoais. E aí, nesse caso, já é um outro crime, o desvio de finalidade. O dinheiro todo arrecadado, todo aquele montante arrecadado, eles arrecadam com um único objetivo, mas que é distorcido. Eles falam: "Não, é para ajudar a obra do Senhor, é para ajudar a obra de papai. Deus pedindo isso para você, para que eu possa estar abrindo novos templos". E vão lá, que a cada um templo aberto, eles conseguem cada vez mais arrecadar mais dinheiro. Então, eu lembro daquele desenho animado do Pica-Pau, que é um para você, um para mim, 2 para você, 2 para mim, 3 para você, 2, 3 para mim. Você deve lembrar desse desenho do Pica-Pau. E é exatamente isso que esses líderes religiosos fazem. Eles desviam a finalidade para a qual abriram aquela instituição, eles mentem, eles cometem estelionato, eles induzem as pessoas através do medo, é coação, é crime. Eles dão, lógico, a lista de crimes é grande, desde que sempre você vê notícias que igrejas, que denominações evangélicas, denominações chamadas cristãs, elas sempre estão nas páginas dos jornais. Sempre, ó, a Igreja Universal, foi condenada a pagar tanto para o fisco de tal país. A igreja está sendo acusada de branqueamento de capital, lavagem de dinheiro, coisas desse tipo. A igreja está sendo condenada a pagar lá não sei quantos milhões em impostos. E isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro. É crime. Evasão de divisas. Lógico que teve uma denominação que eu falo muito dela, há poucos anos atrás, ela estava mandando dinheiro de um país para o outro através do Bitcoin. Ela comprava Bitcoin em um país, ela transferia esse dinheiro para outro país através do Bitcoin. Chegava lá, ele vendia aquele Bitcoin e pegava o dinheiro na moeda vigente, muito seguro isso. De maneira que os bancos centrais dos países não conseguiam rastrear o dinheiro e fizeram isso muito. E eles seguem aí, sem falar outros tipos de crime. Eles hoje estão envolvidos, eles estão corrompendo governos, eles corrompem, o governo federal, estadual, o governo municipal. Você vê aí, eh, vários processos, esses criminosos travestidos de pastores e bispos, sendo condenado em várias espécies, em várias esferas do poder judiciário. E aí segue a lista de crimes desses homens, de maneira gigante. E em alguns casos, até sim, o extremo de atentar contra a vida de pessoas, de deixar a pessoa na mais completa miséria. Eles são capazes de inventar uma história, de contar uma história bonita, usar um texto da Bíblia para tirar todo o dinheiro de uma pessoa,
todo o sustento de um pai de família, enquanto os líderes estão aí desfrutando de empresas milionárias, de apartamentos suntuosos, milionários, diante do mais lindo mar, ah, vivem de luxos, em mansões, em palacetes. Eles têm a cara de pau de dizer que não tem nada, que eles pregam o evangelho e ainda tem a cara de pau de falar assim: "Nós que pregamos o evangelho, nós não temos nada". Daí quando nós vemos aqui na internet, com documentos públicos, mostrando escritura, mostrando em quem o nome de quem que tá. Você vê que tem casa aqui, apartamento ali, mansão não sei aonde, mansão na outra cidade, mansão na outra praia e propriedades de milhões de dólares. Eles falam na cara de pau: "Nós não temos nada". Então vocês são, na verdade, são hipócritas. Você, líder religioso, que está rico, que está milionário, mercadejando o evangelho, mercadejando a palavra de Deus, falando que Deus falou, que Deus fez isso e que não fez, que Deus não falou, que Deus não pediu. Você é um criminoso. Você é um criminoso. E você que defende esses homens e essas mulheres, você é cúmplice. Você é cúmplice desse sistema podre, maldito, corrupto e cruel. Aonde tem hoje uma denominação evangélica, você pode procurar que você vai encontrar um crime. É uma evasão de divisa, é um crime fiscal, é sonegação de imposto, é trabalho análogo à escravidão, é é é uma maracutaia, sempre vai ter uma maracutaia, sempre vai ter um deputado, um vereador para dar um jeitinho, para dar sabe, eu dou um jeito aqui, eu faço ali, vocês sabem aquele jeitinho. E esses homens seguem sorrindo e mentindo em cima desses lugares que eles chamam de altar. São os crimes da religião. Simplesmente eles mudaram. As leis hoje não permitem ele chegar lá e tirar a vida das pessoas. As leis, com o advento daí das mídias digitais, televisão, internet e tudo mais, hoje é quase impossível eles conseguir fazer esse tipo de coisa. E ó que eles ainda fazem. Volta e meia você vê aí crimes ligados à religião, assassinatos, assim, terríveis. Até mesmo, hoje é dia 30 de março, talvez você está vendo esse vídeo, no dia 31 de março de 2023. Daqui a menos de um mês, terá o julgamento de acusados de terem assassinado o menino Lucas Terra, que o sistema religioso insiste em defender os seus acusados. Os acusados desse crime foram, assim, foram protegidos pela religião, foram protegidos pelo esse sistema religioso e, assim, sem nenhuma explicação. Se eu tenho um subordinado que está sendo suspeito, acusado, teve um dos réus que confessou a participação desses homens. E a liderança os protege, alguma coisa de errado tem. E outra, foram promovidos de pastores a bispo. Estão aí pregando, fazendo fogueira santa, exigindo, orando pelas crianças, orando pela família, orando até por policiais. Então é um cúmulo do absurdo o que a religião faz. São crimes da religião, sustentado por um fanatismo
religioso gigantesco, cego. O fanatismo deixa a pessoa cega, deixa a pessoa sem percepção, sem análise nenhuma. Ela ela acredita no seu líder e o pior de tudo, são líderes, na maior parte, narcisistas. Quando você cruza, estuda o paralelo entre esses tipos, os narcisistas, psicopatas, esse tipo, você traça o perfil deles com o perfil dos religiosos, ó, encaixa direitinho. Tem todas as características, tem todas. São senhores de si, são arrogantes, se acham os melhores, mentem, são especialistas na arte da manipulação, são especialistas em sugar as forças, a energia, o, o poder de persuasão desses homens é de uma maneira assim astrondosa, assustadora. E seguem aí esses verdadeiros psicopatas cometendo, cometendo crime, tudo em nome de Deus. Então, se eu fosse você, abrisse os seus olhos. Religião nenhuma pode te levar a Deus. Nenhuma religião pode te levar a Deus. Nenhum ritual, nenhuma liturgia, nenhuma cerimônia, independente da denominação que seja, pode te levar a Deus. Todas elas vai te levar somente à escravidão e à servidão a esses homens que são verdadeiros falsos profetas, cães gulosos, homens e mulheres que não merecem a sua confiança, tá bom? Você que não é inscrito nesse canal, eu te peço, se inscreva, ative as suas notificações. Mais uma vez eu te peço, dar uma badalada no sino. Você que está vendo esse vídeo, não é inscrito, chegou até aqui, se inscreva. Fique com Deus, graça e paz. Até a próxima.